Olá, vim do futuro para dizer que eu não sou mais aquela professora que vocês veem nos vídeos do YouTube, né? Eu tenho vídeos lá que estão desde 2011 circulando e às vezes foram gravados antes disso, alguns em 2008. Claro que eu não sou irresponsável de deixar no material algo que não tem mais validade, que você não pode usar para estudar. O conteúdo que está no YouTube hoje é ali a parte de atos administrativos, que é a parte mais conceitual, os artigos da Constituição, a gente tem ainda lá a parte de licitações e contratos, os conteúdos básicos de princípios da administração. Então, não precisa ficar preocupado com os vídeos que estão lá postados, mas, além deles, vamos postar vídeos novos. Vocês viram que eu comecei a fazer uns vídeos que parecem uns mapas mentais vivos, né? Inclusive, um deles perguntei como é que vocês estudam para concurso. E adorei os retornos, eu tive aqui vários retornos em relação a eles, vou comentar daqui a pouquinho sobre isso. Bom, o que eu pretendo daqui para frente? Fazer alguns vídeos como esse, em que a gente conversa de algum tema, às vezes na postagem de uma pergunta, de um comentário, no comentário dos vídeos do YouTube, eu percebo que o aluno tem alguma dificuldade, às vezes pequena com o conteúdo, mas que pode estar atrapalhando de aprender outros, e aí, a ideia é ir pegando esses comentários, trazendo para vocês aqui, tá? Além disso, vou continuar postando as aulas mais longas, as aulas de conteúdo mesmo, aqueles vídeos de 30 minutos, aí gravados em estúdio, para ficar melhor, que ela tem um quadro, né? É outro estilo, é mais levar você para dentro da sala de aula, em vez de eu entrar aí na sua casa, igual agora. Bom, quanto ao método de estudar, ou o jeito de estudar, o mais importante é a diversidade, cada um tem um, né? Então, eu sou contra métodos padrões em que você tem que se enquadrar naquele jeito específico de estudar, né? Olha aqui quantos jeitos diferentes de estudar. Abri aqui os comentários daquele vídeo, como você estuda. Aí tem aqui, ó, o saber tudo. Ele fala, demora um pouco a pegar o conteúdo, mas quando começa a fazer sentido, ninguém me segura. Deixa eu colocar um notebook aqui no colo. Olha aqui a Lívia, tá assim, ó. Eu só aprendo se estiver escrevendo. Aí a tendinite faz a festa, eu imagino. Eu, ao contrário, não escrevo nada. Então, quando eu tenho que escrever, é um suplício. Se eu fosse fazer uma prova de redação hoje, certamente eu seria reprovada pela letra, porque é um terror. O que mais a gente tem aqui? Ó? Vamos ver. Aí a Eliana disse que primeiro é necessário um caderno. É aquilo que eu falei, as meninas amam um caderno. Se puder ser do ursinho Puda, moranguinho. Até hoje eu tenho isso da infância, vontade de ter caderno colorido. Usa post-its, canetas diversas para começar as anotações, vai fazendo então o uso de cores, né? Isso é importante, quem tem uma memória mais visual, colocando as cores certas, por exemplo, vai grifar a palavra não, a palavra salvo, exceto, nunca, não pode. Põe uma cor só, por exemplo, vermelho, vai escrever ali alguma coisa, vai grifar as palavras positivas, sim, pode, também, tudo isso você pode grifar de uma cor verde ou azul, a que você preferir. E isso vai treinando a sua memória, não só para o conteúdo, mas também para aquelas horas que dá aquele branco na hora da prova. Porque aí não vai mais dar um branco, vai dar ou vermelho, ou verde, ou azul. E aí você lembra, vermelho eu uso quando a palavra é não. E está faltando aqui o salvo, exceto, acertei a questão da prova. Ajude o seu cérebro nessa caminhada, porque não é fácil, né? A Fabiana assiste, lê e anota, depois faz exercícios e explica para ela mesma a matéria. Fabiana, quando eu li o seu texto aqui, eu falei assim, não parece muito comigo, porque o meu método, o meu jeito de aprender é pensar assim, se eu tiver que dar uma aula sobre isso para os alunos, como eu faria? Então, eu faço primeiro um estudo, vou no YouTube também, saio procurando ali as aulas. A aula nem precisa ser boa, ela pode ser tosca. Se eu estiver entendendo o conteúdo, tá bom. E aí, depois, formulo ali as minhas percepções, vejo como eu teria explicado um conceito ou outro, porque uma diferença que eu, pelo menos, imagino que os alunos sentem nas minhas aulas, e por isso aí, né, 15 milhões de acessos, o que que é? Eu não fico falando em juridiquês, né? Eu não estou preocupada em editar o vídeo para tirar a hora que eu gaguejei, nada disso.
estou aqui conversando com você sobre a matéria, que é a matéria que eu mais adoro. Então, fala isso com naturalidade, sem ficar naquela... Bom, deixa pra lá. Não falar mais nada, não. A Bela, Isabela, inclusive, com S e 2 L's igual a minha, usa um mix de videoaula, muita leitura, resumos. O que mais? Caroline, ela rende mais assistindo aula, depois ela lê sobre o assunto, produz algum material, pode ser um resumo, um mapa mental, e aí ela vai para os exercícios. Essa ideia de exercícios é muito importante e ela pode ser feita de duas formas. Ou você estuda o conteúdo teórico, e aí você vai depois para os exercícios, testando o que você aprendeu, ou você pode começar pelos exercícios. Isso é melhor quando você já tem uma base do conteúdo, mas você vai ao exercício e aí vai tentando responder com o seu conhecimento. Ó, essa A eu sei que é falsa, então vou marcar aqui. Essa B eu nunca vi falar na vida, marca ela lá com interrogação. Essa aqui é verdadeira. E aí, ao final, você não conseguiu o gabarito, você não sabe falar se é a B ou se é a D, né? Mas você treinou um raciocínio e agora você vai buscar a resposta lá da B e da D. E essa busca com um objetivo é mais, às vezes, eficiente do que quando você vai tentar testar um exercício e descobre que não sabe aquele assunto. Nunca a gente domina o conteúdo todo. Mesmo eu, que dou aula há 20 anos, mas eu comecei muito jovem. Eu também tenho dificuldade, às vezes, nas questões. Especialmente quando a gente pega uma banca como a Fundação Carlos Chagas. O que a Fundação Carlos Chagas faz? Ela pega o Google, entra na jurisprudência que ninguém nunca leu, e aí coloca aquilo como se fosse uma verdade absoluta, né? Claro que dentro de um processo, se eu puder ler a petição inicial, depois ler a contestação, a impugnação, eu vou entender aquele assunto. Mas assim, na prova, quando você tem 3 minutos e meio para resolver uma questão, aquilo é maldade. Ó, dia de maldade da FCC. O que mais? A Gisele, primeiro tenta fazer uma leitura para entender sozinho o assunto, de uma maneira que esse entendimento seja bem claro e com palavras fáceis. Essa é uma coisa que eu sempre primo. Eu tenho sempre esse cuidado de não conversar em juridiquês. Porque a linguagem do direito é uma linguagem afastada de todo mundo, né? E vejam bem, se eu digo assim, um ato ilegal, ok? Um ato conspurcado em sua legalidade, dá até medo, o que é esse tal de conspurcado? Já caiu isso em prova, pensa bem. E aí a minha preocupação de trazer isso para uma linguagem bem simples, sem preocupar com, tem que editar o vídeo, você falou essa em vez de esta, né? Essas coisas que a gente vai se preocupar num texto escrito, mas que não tem que se preocupar na linguagem oral, na ideia, então, de conversa. A gente está aqui conversando, não é? Pois é. E aí depois você me responde lá nos comentários. Bom, o que mais? Aí tem o Tiago, geralmente assiste vídeo também, assiste aula. Claro que no YouTube eu vou encontrar uma concentração maior de pessoas que assistem aulas, né? Porque se ela não assiste, ela nem estava aqui comentando esse material. E essa é até uma falha de alguns pesquisadores. Eles perguntam, deixa eu pesquisar algum tema. Aí vai num bairro da cidade, pesquisa, isto vale para a cidade inteira. Claro que não, né? A gente tem aí muito método para poder chegar numa estatística. Mas, enfim, aqui a gente tem bastante aluno que gosta de assistir aula e depois vai escrevendo, fazendo os mapas mentais, etc. O que eu acho importante para vocês em relação a esse jeito de estudar, que é o seu jeito de estudar? Primeiro, padrão. Então, se você vai grifar todos os materiais, não importa se a matéria é direito administrativo, direito constitucional, se é no português. Se você faz mapa mental, faz para todos. Se você gosta de fazer os resumos, né, e depois ir lendo para você a matéria, faça para todos. Por quê? O nosso cérebro pode ser adestrado, igual eu tenho aqui um cachorrinho, não dá para você ver agora não, porque ela está deitada ali. É a Lila, uma Lhasa Apso. A Lila, se ela estivesse lá fora da porta, ela estava arranhando a porta porque ela queria ficar aqui dentro, né? Outro dia eu mostro para vocês que ela está dormindo aqui no chão. Mas igual a gente consegue adestrar um cachorro,
a gente consegue adestrar o nosso cérebro. O nosso cérebro é bem parecido com o cachorro. Se você fizer sempre do mesmo jeito, igualzinho, ele entende que é para fazer daquela forma. A Lila, por exemplo, quando ela está pegando alguma coisa na minha mão, um biscoito que ela está comendo, e aí você mostra as duas mãos para ela, ela sabe que acabou e ela vai embora tranquilamente. Se você mostrar uma mão só, ela fica te olhando, esperando. Então, o sinal para ela não tem mais nada aqui, são as duas mãos. E o cérebro faz a mesma coisa. Se você, repetindo então, marcar sempre lá de vermelho uma palavra negativa, no dia da prova você vai se lembrar que está faltando ali uma palavra negativa. E era, de repente, a pegadinha. A maioria das bancas de concurso trabalha com esse tipo de questão que tira o não, põe o... Tava lá exceto, aí coloca assim, e também, né? Tava aí também, coloca salvo. E então já é uma forma de facilitar. Em outros vídeos vamos conversar sobre exercícios, quero conversar sobre perfil de banca, quero falar sobre livros. Aqui eu tenho atrás de mim os livros que eu uso mais. Então é lógico que tem ali o Eli Lopes, a Maria Silvia, o Celso Antônio, né? Não seria diferente. Esse aqui, ó, Edmur Ferreira de Faria, é o livro que eu mais amo, que é meu pai, professor da PUC, daqui de Minas. É um livro que basicamente eu ajudei a escrever, porque quando ele escreveu, eu estava entrando no curso de Direito, e aí eu fiz ele trocar todas as palavras até que eu entendesse alguma coisa. E aí o livro é legal, mas tá ainda em reedição, não sei. Esse aqui é antigo, é um que fala sobre princípios gerais do direito público, mas aí de vez em quando eu pego com vocês um livro, falo um pouquinho dele, falo algum conteúdo. Olha por que isso caiu na prova. Ah, aposto que foi aqui, ó. Cadê ele? Está até escondido aqui, o Zé dos Santos Carvalho Filho, por exemplo, quem faz CFO, quem faz... Atualmente as questões da CESP também estão vindo muito com o Zé dos Santos, tá bom? Então, um beijão para vocês, deixem aí embaixo os comentários e, igual eu escrevi aí no cabeçalho do vídeo, sempre que possível eu vou fazer mais vídeos para vocês, tá bom?